E começou o berimbau tocar, a perna voar, e a coisa foi indo pra lá e pra cá. E eu olhei aquele cara, média estatura, uma velocidade assim, um jeito, ele fazia umas paradas muito loucas, meu. A pessoa que eu tô falando é o mestre Heitor Figueira. Ai meu Deus, o que é que eu faço? Oh meu Deus, o que é que eu faço para viver neste mundo? Se eu sou limpo, eu sou malandro. Eu sou sujo, eu sou imundo. Eita mundo velho, grande, ai meu Deus, eita mundo enganador. E digo dessa maneira, foi mamãe quem me ensinou. O calado é vencedor, para quem juízo tem. Quem espera ser vingado, ai meu Deus, não roga pra cá ninguém. Camarada, pode viver. Bom, meu nome é Júlio César Meireles da Silva, vulgo Mestre Salgadinho. Nascido na cidade de Porto Alegre, em 76, no Hospital Nacional da Conceição. Eu sou o mestre de capoeira do Grupo Tradição. Sou o aluno mais velho, mais graduado do Mestre Bira. Tá. E tô nessa caminhada com ele há 25 anos, né? Que a gente tem esse contato e que a gente é essa família que a gente é. Cara, capoeira, quando é que ela teve, né, essa coisa de tocar o meu íntimo? Foi ainda pequeno, ainda criança, tá? Dentro da cidade de Canoas. Meu primeiro contato que eu tive. Hoje em dia eu tenho ideia de quem era, mas eu era criança mesmo. Eu tô falando coisa lá de 1983, 84. De passar pelaquela coisa onde tinha um som maravilhoso que eu ainda com a minha mãe segurando a minha mão, e aquilo me chamou a atenção, o primeiro contato que eu tinha. Hoje eu tenho ideia de que se tratava de Alfredo, Alemão, talvez Plecido Macaô, né? Eram eles, esse é o primeiro contato que eu vi, aquilo ali ficou na minha cabeça. Passa-se os tempos, os anos, eu saio de Canoas, né, com a minha família, para o coração do Rio Grande do Sul, Santa Maria da Boca do Monte. E aí, um primo meu, né, de Alvorada, foi morar com nós, isso em 86. E esse meu primo fazia um lance que eu digo, que é isso? Ele falava, é a capoeira, que ele dava, fazia um zaú, que a gente falava estrelinha, e fazia uma parada muito doida que eu nem sabia qual é o nome, nem ele sabia dizer o que era um macaquinho. E dava lá os seus chutes, as suas coisas, e aí ele começou, o Adriano Laurentino. Foi o cara que começou a botar aquilo ali na minha cabeça, mas era brinquedo de criança. Em 89, dentro de Santa Maria aí, foi quando eu tive um dos primeiros contatos daí mais, sabe, mais centrado com a capoeira. Aí eu já estava se tratando de um pré-adolescente, aí dentro da escola Luiz Ungaretti, professora Luiz Ungaretti, no bairro Chácara das Flores, tinha uma gurizada lá, que eu tenho contato com eles hoje graças ao, vamos dizer assim, o Facebook, coisas que eu não gostava, né, e tal. Eu tenho contato com eles ali, que é o José Carlos Dias Scherer, Luciano Fiore Vaz, são um pessoal que fazia, o Wagner Jorge, eles faziam esse lance, foi quando eu ouvi aquele mesmo som que eu ouvi na minha infância, aquilo, sabe o que é, dá um... disparou aquilo ali, o que é aquilo? Aí eu fui olhar, eu fui ver a capoeira, eu não estava entendendo, eu estava chegando de manhã no colégio e tava aqueles rapazes ali com um berimbau. Eu não sabia o nome daquilo dali, que fazia aquele som tão bonito. E eu fiquei olhando aquele dia, na entrada da escola, eles fizeram uma apresentação. Aí o que acontece? Eles não eram de grupo nenhum, eles eram todos jovens eles residiam no Lar Metodista, onde o senhor Otomar Correia também
tenho contato com ele hoje, que ele era o presidente do lar metodista e ele acolhia ali mais de 100 meninos que, vamos dizer assim, não tinham família. E tinha todo um projeto, um esquema com pessoas lá que moravam dentro do lar metodista, em outras casas, sabe? É como se fosse um condomínio. Moravam em outras casas com a sua família, mas dentro daquela casa eles tinham mais 5, 6, 8 meninos. Né? Era voltado só para meninos, não tinha meninas. Meninas eram das famílias. E uma das atividades que tinha dentro do lar metodista era a capoeira. E eu sempre, os meus amigos eram da escola e era esse pessoal do lar metodista. Até tenho contato, até teve aqui em casa o Fabiano Rodrigues, que é sargento do Exército, acho que já está se tornando oficial já, que era um dos... Eu ia muito lá porque a gente tinha um contato muito grande, tinha amizade com todos. Mas aí eu vi esse lance da capoeira e eu comecei a tentar me inteirar nisso daí também. Mas não era uma coisa assim formal com um grupo, era uma coisa, uma atividade que tinha lá, sempre voltada para aquela gurizada de lá. Aí eu queria aquilo ali para mim, entendeu? Eu sonhava, quero aquilo ali para mim. E aí, eu de maneira informal, eu também comecei a praticar. Mas aí foi logo assim em seguida, quando chegou da adolescência, um pouquinho mais madura, porque tem muita diferença, né, do adolescente de hoje para o adolescente da minha época. Né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, em construção civil, estudava à noite, sempre tive uma criação rígida de pai e mãe. Meu pai, que Deus o tenha, falecido já, sempre botou na minha cabeça de estuda, cara, estuda, tem que ter responsabilidade. Minha mãe também, enérgica pra caramba. A baixinha, ela é um leão. E, cara, assim, ó, eu meio que me afastei, mas eu ia no Parque Itaimbé, na Concha Acústica, lá perto do Itaimbé Palace Hotel. Tinha uma galera lá que fazia. Aí aquilo foi mais magia na minha cabeça, porque aí a galera usava a roupa branca, tinha aquela lance da corda, aí eu fiquei mais enlouquecido. Eu quero pra mim aquilo ali, cara, eu quero pra mim aquilo dali. E eu comecei a procurar, e eu tive contato com o professor Biriba, de Santa Maria. E o Biriba, lá em Santa Maria, se eu falar o grupo, eu vou estar mentindo porque essa recordação não tenho. Eu me esqueço porque é uma coisa que eu não consegui participar muito. Por quê? Trabalho, né, estudo. Aí chegava no final de semana, como eu disse, a adolescência lá era bem diferente. Tu tinha responsabilidade, não tinha aquela coisa muito de lazer. Né? O lazer era às vezes no domingo, tá? E aí tu tava cansado, e aí tu queria sair, tu queria alguma coisa, eu nunca consegui ter um compromisso. Mas quando tinha uma roda de capoeira, cara, eu tava lá no meio. Às vezes eu entrava meio que todo desengonçado, atrapalhado, só pela emoção mesmo do negócio. Fiz amizade com pessoas que eram capoeiristas e tentavam botar aquilo na minha cabeça. Aí eu fiquei lá me arrastando nisso daí, desse jeito assim. Depois peguei aquela fase da rebeldia ali, entre os meus 16 até os 18 anos, que foi quando eu vim de lá em 94. Eu tinha esse lance da capoeira, mas eu estava meio rebelde com a vida, porque eu queria coisas, aquela coisa do sonho e tu não ter, né? Aí uma vez, na praia do Paquetá, onde eu moro perto, de novo aquela coisa, daquele som malvado. Mas essa vez, assim, eu fui meio assim e vi uma galera, eu não cheguei muito perto, como eu falei, eu estava rebelde. Aí eu tenho assim, um lance da minha família que já deu para perceber, eu sou um dirigente espiritual, né? A minha família são todos divididos entre evangélicos e pessoal de religião de matriz africana. Meu falecido pai era dirigente espiritual e muitas da minha família são. Eu, com a minha rebeldia, eu não queria. Eu fui ser líder de grupo de jovens de comunidade eclesiástica, tá? Eu fui líder comunitário, eu ajudei a mudar a igreja que era lá embaixo para cá. Aí esse lance aí, tudo nisso daí, por que eu estou falando isso? Porque isso, com as comunidades eclesiásticas de base, uma vez eu tô lá em cima na Harmonia, um encontro de grupo de jovens, e aí ia rolar tal do negócio lá de apresentações de grupo de rock, isso e aquilo, e daqui a pouco vai lá e eu tô parado na minha e aquilo. Eu olhei assim, chegou a dar um troço e eu disse, que droga é essa, cara? Essa coisa me persegue. Cara, quando eu vi tinha uma galera, e isso daí já são em 95, a galera, e começou o berimbau tocar, a perna voar, e a coisa foi indo pra lá e pra cá, e eu olhei aquele cara, média estatura, uma velocidade assim, um jeito, ele fazia umas paradas muito loucas, meu. A pessoa que eu tô falando é o mestre Heitor Figueira. Eu vi ele fazendo a apresentação
Tá? Então eu já estou me referindo ao Grupo Palmares, isso lá em 95. Cara, eu vi aquilo dali e aquilo, o bichinho de novo começou a... E eu comecei a perseguir, sabe, pessoal, eu ia vendo os negócios, a capoeira. Depois, uma vez, eu fui na Praia do Paquetá, o Heitor Figueira, o Branco, o mestre também, estavam fazendo lá as paradas lá e eu tentei me enturmar ali, mas igual, sempre foi meio que frustrante essa coisa pra mim, de eu tentar o contato com a capoeira e não consegui. E não era porque alguém me rejeitasse alguma coisa, era por conta de compromissos e coisas minhas, né? Aí eu comecei a fazer uma coisa mais ou menos parecida com capoeira com uma galera que tinha aqui, sabe, na própria rua aqui mesmo, que tinha um pessoal que praticava. Não me recordo todo o nome, mas era Leandro também, o nome do rapaz. Ele era aluno do Heitor, ele residiu aqui, ele era corda verde e amarela, e esse cara, ele começou a botar também na cabeça e falou, não, aí ele começou a me explicar as paradas, o fundamento da coisa. Aí o bichinho só cresceu mais, véio. Só cresceu mais. E eu digo, cara, tem que fazer esse lance, né? Tem que fazer isso daí. Só que aí acontece, eu comecei a trabalhar numa empresa onde eu viajava muito. Cara, eu comecei em 95 a trabalhar na Cerc Fundações, eu parei em 2001 e eu comecei a viajar muito. Eu nunca estava dentro do estado, às vezes eu estava fora do país. Fui para Montevidéu, fui na Argentina e fora estados aqui, eu fui para, olha, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí o troço assim, deu aquela mornada, né, no troço da capoeira. Até que, pela graça da força da mão em capoeira, parece que ela diz assim, tá, ô negãozinho, tá tua hora, tá? A mãe vai te fazer um carinho. Eu vim trabalhar na cidade de Torres no ano de 96 e de novo lá, o bendito do... Eu ficava hospedado no hotel central, não, primeiro na pousada Pais e Filhos, e tinha um lance lá que eu vi aquele som e eu digo, cara, eu vou atrás desse negócio aí. Cheguei lá, eu conheci a primeira pessoa que realmente me edificou, me deu meus primeiros passos dentro da capoeira. Tirou aquela coisa grotesca que eu tinha, né? Que tinha aquela coisa, faziam um macaco pra lá, davam, né, uma armada, nem sabia o nome do que eu tava fazendo, sabe? Sabia dar muita pernada no vento. Conheci o cara que o nome dele é Bira, também, mas o apelido dele é Cipriano, tá? Ele é mestre hoje. Eu perdi a chance de ter um contato com ele, mas foi muito bom, que até quem tem essa foto guardada é o mestre Bira. Ele foi lá, falou com o Cipriano, falou um aluno assim, o cara pegou e disse assim, pô, o negão continuou, velho. Aí Bira, ele tem uma foto abraçado com um cara que me deu o primeiro passo, né, no negócio, que é o Cipriano. Isso aí foi lá em 96, eu fiquei com ele lá, eu trabalhei dentro de Torres, com um negócio de fundação, até dezembro de 97. E eu fiquei treinando na Associação Preto Rico de Oxóssi. Primeiro contato com a capoeira, onde eu tive graduação. Só que aí eu vim pra cá, a coisa ficou longe, eu não tinha oportunidade, nem sequer existia todo o aparato que existe hoje, né? Da informática, da coisa, de a gente poder ter um contato que a gente tem com as pessoas. Vim pra cá, fiquei sozinho, não tinha aquela coisa, a menção de querer ir buscar, de correr atrás. Daí eu fiquei sabendo que no Beco das Carroças, olha lá em cima, na Vila Sérgio, tava rolando uma parada de capoeira lá. E eu digo, vou lá, sou capoeirista, velho. Vou lá. Cheguei lá, cara, eu gostava muito, né, do primeiro Bira que eu conheci, né, o Cipriano, que na época ele era instrutor da Preto Rico, tá? Ele era, né, em 96, ele era a corda amarela azul. Aí eu chego dentro do Beco das Carroças, um galerão, uma galera, o pessoal sem camisa, suando. Isso aí é em fevereiro de 98. E eu olhei aquele cara, meu, eu digo, puta que pariu. O próprio Bira pode te dizer. É que ele e o Bira de lá, o Cipriano, são quase gêmeos, velho. Até o jeito de se movimentar, o jeito de falar, o jeito de jogar. Eu olhei, eu peguei, olhei. Eu sou um cara que eu sou muito emotivo. Eu choro fácil, me irrito muito difícil. Entendeu? E aí eu olhei aquele lance assim, eu vi aquele cara dando parafuso, martelo, dando mortal. E eu digo, eu fiquei parado na porta e aí quando eu vi ele veio. Ô meu, quer entrar? Entra aí. Aí eu entrei, mas eu não... Teve a roda, teve um negócio, que lutou ali louco, né, pra entrar, eu tô observando, né. Aí eu esperei, aí ele me convidou, velho, quer vir aí? Eu disse, cara, é o seguinte, eu tenho uma noção de capoeira, já treinei. Aí ele perguntou, tu treina com quem? Não, eu treinei assim, longe, tal. Que grupo tu era? Não, eu fui no Oxóssi. Tá, tu é? Qual a graduação? Tu, não, primeira corda. Ele disse, meu, vem aqui, tá os dias, sem treinar. Aí na época eu comecei a treinar com ele, em 98.
na época era o instrutor Bira do Grupo Palmares, com graduação amarelo-azul. E eu tô treinando com o cara até hoje. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou um discípulo. Eu sou o aluno mais velho do mestre Bira em Canoas. Falo com todo orgulho, entendeu? Que é o cara que edificou passo a passo a minha capoeira. Aquela coisa que eu acredito. Fez eu criar a minha identidade própria, né? Que é uma coisa que o Bira ele enfatiza muito com os alunos dele. É um dos grandes diferenciais que ele tem, né? Não estou falando nada dos outros mestres. Cada um com seu valor e seu mérito. E Canoas, ela é rica, com grandes histórias, né? Com grandes mestres, vamos falando assim, que nem eu citei o próprio Heitor Figueira, e depois Alfredo, Dindo, toda a galera, não vamos, né, citar porque a lista é longa. Mas a coisa que eu sempre adorei no meu mestre ali, que ele pegou passo a passo, me pegou de lá pela mão, desde a primeira graduação e foi indo. É um cara que ele botou na minha cabeça não ter pressa, mas também não ficar para trás. É um cara que para mim vale muito. Tenho essa minha história dentro da capoeira, né? O meu contato até os dias de hoje. Lembro, sim, ó, vários deles. Infelizmente, nenhum mais se faz presente, né? Não estou dizendo que vieram a falecer nem nada, né? Mas eles sabem que a capoeira, às vezes o pessoal vai desistindo, é uma peneira, né? Eu digo que eu sou o mais velho porque tinha pessoal mais graduado. Quando eu comecei a treinar com o Bira, ele tinha dois leão, dois trator, que era o Vinícius Denis Centeno, Pirata, contramestre Pirata, o Ivomar Dutra, o Zulu. Esses dois caras eram o trator, né? Os caras eram aguerridos, porradeiro. Tive várias histórias com eles, assim, ó, de irmandade, assim, de... Esses aí são os que ficou o nome, sabe, na cabeça. Mas teve mais uma galera ali, Kleber, o Roberto. O Roberto hoje, ele continua a caminhada dele, ele é professor hoje. O Roberto, ele é aluno do mestre Dindo hoje, né? Ele tá dentro da Palmares. O Alessandro, tá, que é o Falcão. Eu não me lembro agora a graduação dele, se ele está instrutor ou também já é professor. Também tá lá com o mestre Dindo. Esses caras, eles estavam ali, eu vou dizer assim, tinha muito mais. Tinha muito mais ali, uma galera ali. Na época, assim, eu entrei e tive esse contato com o Bira logo em seguida, onde o Anderson estava começando a fazer a caminhada dele, mas ele tinha começado lá com o Bira. Nessa época, quando ele tá saindo, eu tô chegando, entendeu? Foi como se fosse o Bira, às vezes ele brinca, não, foi o step. Foi o step. Era aquela época onde estava também, depois para entender, era a coisa, não era só o caminho do Anderson, era o caminho do mestre Alfredo, né? Quando ele tá se desligando da Palmares, ele e a galera toda deles, né? Ele, Heitor, Branco, todo mundo, aquele pessoal que se desligou lá. E daí teve um pessoal que começou a seguir. Cada um busca o que é mais interessante pra si, né, meu velho? Velho, primeiro apelido dentro da capoeira, velho. Vou falar isso aí, eu vou te dizer, eu tô tirando... Isso aí eu tô dando tiro no pé. Primeiro apelido dentro da capoeira era BA. Era, e eu usava o corte de cabelo pra ajudar. Vou falar porque isso daí daqui a pouco, quando ver, tem, que nem eu falei, do Scherer, o Ed Capoeira, o Luciano Fiore lá de Torres lá, que eles eram de Santa Maria, eles lembram desse lance aí. Depois lá dentro de Torres, lá, teve essa coisa aí, era o BA. Aí quando eu vim treinar com o mestre Bira, eu tinha um outro apelido. Não era Salgadinho. O apelido era Pantro, só que não pegou. O Bira, ele insistia em Pantro. Só que aí, aquilo quando vê ali, isso daí eu já tô treinando com ele há 3 anos quase. Eu tinha vestido a camiseta da Palmares, a camiseta de estar do lado do Bira, né? E aí começa ali a questão das amizades, né? Começa a fluir, e aí esse pessoal, em especial, o próprio Vinícius, o Pirata, e os Zulures frequentavam muito a minha casa, né? Vinham muito aqui. E a gente saía nas baladinhas na noite também, né? A gente não era só capoeira, né? Aí tinha um outro rapaz também que, na época que eu entrei lá com o Bira, foi esse rapaz que me levou, que é o instrutor Cachaça, tá parado, que é o Johnny José. E era uma turma ali que a gente era muito unido, sabe? Aí eles começaram a me conhecer mais intimamente, aí começou aquele lance, o pessoal da família chamava de César, ou nem o meu irmão mais velho, ou Salgado. Mas beleza, não pegou o lance de Salgado. Aí o Zulu era o cara que falava, Salgado, de vez em quando falava. Aí tinha uma menina, a Paula, depois ela foi morar na Bahia, que treinava com Bira. Um dia eu tô dentro do Capão do Corvo, nas rodas que faziam lá, né, o pessoal do Bira, do Chuca. E aí tava naquele lance do auge do Catinguelê, e aí veio lá uma menina falando,
Tu viu? O Pantro é a cara do Salgadinho. Na época eu não usava barba. Até tava com um óculos, aqueles HB, que era moda usar em cima da cabeça, né? Tô parado num canto assim, e o Zulu olhou e disse, mas o apelido dele é Salgado. Salgadinho. Cara, que miséria, velho. O troço pegou assim, ó. Cara, é que nem doença terminal, velho. O troço não teve. O Salgadinho, ele veio pra quase matar o Júlio César, né? Porque tem muita gente dentro da minha família hoje que aderiu não chamar o Júlio César ou César, chama Salgadinho, mas eu digo primos, primas, e ficou. Salgadinho, ele veio pra ficar daí, né? Foi através aí de uma brincadeira. Mano, velho, eu vou te falar. Eu falei ali do lance do som do berimbau e tudo mais, de eu querer aquela coisa pra mim, mas eu vou ser bem sincero, tá? Tinha uma parada, velho. Hoje eu sou conhecido como uma pessoa muito calma, né? Como eu disse, de ser emotivo, mas isso é pela questão da própria maturidade. Mas eu, na minha pré-adolescência, até uma fase da minha vida adulta, eu fui um cara muito brigão. E o lance da capoeira daí pra mim é que dentro da cidade de Santa Maria, nos anos que eu vivi lá, ainda existia muita coisa da questão racial, do preconceito, né, velho? É uma cidade mais interiorana. Tanto é que quando eu comecei, a primeira vez que eu quis sair lá no clube, eu fui com meus amigos e eu fui barrado na porta. Fui barrado na porta e não deixaram entrar. Eu não entendi por quê. Era pelo lance da cor. Não só branco saía de noite. É uma frustração. E aí sempre aquela coisa dentro da escola, ou até mesmo na vila, bairro que eu morava, que era bem na Chácara das Flores, eu morava no pé do Morro das Antenas do Pico das Adel. Tem um morro que tem lá, Morro da Santa Teresa, lá. Não aqui, ele tem 180 metros acima do nível do mar e junta muita gente lá de fora. Tem o pessoal que vai pular de Asa Delta, tem o pessoal que só sobe pro morro para fazer trilha, que é bom, muito bom. Mas aí eu era muito brigão, só que tinha uma galera da minha vila que treinava um taekwondo, treinava um karatê, e a gente cresceu entre uma turma de 22. E aí sempre quando dava briga, o negãozinho tomava pior, porque os caras me davam um chute pra lá, porque eu não sabia o que era aquilo, cara. Aí eu vi a tal da capoeira e disse, eu quero isso pra mim. A capoeira era uma maneira de eu me defender. E a capoeira da época, as primeiras rodas que eu vi, era totalmente diferente do que tem hoje, né? Era muito objetiva. A coisa mais próxima, sabe, que eu posso dizer, hoje em dia, eu tive, né, a graça de conhecer. Em 2003, a gente esteve em Santa Catarina, até o mestre Alfredo estava junto, quando eu conheci o contramestre alemão, que é, como já dizem vários aí, ele só não é mestre porque ele não quer aceitar o título, né, velho? É um mestrão. Um baluarte aí, né? Não, assim como o Alfredo, né, e outros, os caras que começaram, os precursores, né? Só que aquela capoeira, a única coisa que eu já vi próxima daquilo da capoeira do passado era o alemão, velho. Tá? E eu não tive o prazer de ver pessoalmente, eu vi muito, foi VHS, né, do jogo da capoeira do alemão. E as rodas em si, os primeiros contatos de roda quanto identidade de capoeirista, graduado já que eu tive, graduado mesmo, dizendo assim, já quase instrutor, em verde e amarelo. Eu me lembro de eu e o Bira ir no Navegantes, 2000, acho. A gente até tá debatendo isso aí, eu e o Dindo, o mestre Dindo. E, cara, a capoeira, pra vocês terem uma ideia, aconteceu lances da roda até de puxarem faca, velho. Eu me lembro de eu jogar com um rapaz lá, porque eu dei uma queda nele, ele pegou um espeto de churrasquinho e tentou furar meu olho. Esses são os primeiros contatos da capoeira, né? Que eu tive, a capoeira lá naquela época, era bonito de se ver uma roda de apresentação, mas a roda de verdade era outra coisa. A roda no íntimo da academia também era outra parada. Isso daí eu acredito que foi para todos que vêm dessa época ali, da década de 90, tá? Isso que a gente não pegou todo o fogo do negócio, que nem Alemão, Alfredo, o pessoal mais antigo lá pegou lá, essa parada mais sinistra mesmo, né? O primeiro contato assim, que eu tive dela, de sentir ela na pele e ter identidade de capoeira mesmo, aí a coisa ali era pesada. Era pesada mesmo. Meu velho, a parte de não só mais ser um praticante da capoeira, mas como também se tornar, né, uma pessoa que ministra o ensino, a prática da capoeira para outros, foi uma coisa que... como é que eu vou dizer, quando eu vi já estava lá. Não foi uma vontade que eu tive de dizer, eu quero fazer. Eu tenho por mim só,
pela minha própria natureza, um espírito de liderança muito forte. Quase tudo que eu faço, eu sempre faço com calma, sem pressa, mas em tudo que eu pratico, eu tenho a graça de Deus de conseguir me destacar, entendeu? Em tudo aquilo que eu vou botar a mão, que eu vou botar a mente. Eu não preciso ser a ponta da lança, mas eu sempre sou um daqueles que direciona. E aí passou um negócio assim, ó, a confiança do próprio Bira em mim. Porque muitas vezes dentro do próprio espaço de treino dele, né, desde da segunda corda lá, ele botava eu a passar a aula dentro do treino dele. Até mesmo pro pessoal mais velho que eu. O Bira, ele sempre teve essa coisa, aqueles que ele via que tinham o dom da liderança, ele dava oportunidade, né? Ele fazia isso com o próprio Pirata, né, com o Zulu. Tanto fez que quando eles começaram a ministrar os primeiros trabalhos deles de capoeira, eles não eram nem instrutor e já tinham espaço aberto. É uma coisa que isso daí, né, o Bira, ele sempre soube ver muito. E aí eu comecei a ter esse lance já para os meus próprios co-irmãos, né, dentro do treino. E aí depois, fora isso, aqui na frente hoje é tudo, né, povoado, mas aqui era um campo. Eu tinha costume sempre de, quando estava por casa, eu levantava 6 da manhã, 7 da manhã, eu ia pra lá dar minhas pernadas. E aí tinha o rapaz, esse que eu falei, o Johnny, que era meu colega né, dentro do grupo, que era a mesma graduação que eu. Era duas duplas que o Bira começou a desenvolver, né? Ele já tinha outro, mas que não tinham tanto destaque. Mas era o Pirata e o Zulu, e era o Salgadinho e o Cachaça. Quando tinha as rodas do negócio, tinha mais pessoal, mas sempre que aparecia nas rodas com o Bira, era esses 4. E aí, quando eu vi, cara, começou a se instalar uma coisa que até na época eu não me sentia à vontade. Porque até o próprio pessoal que tinha a mesma graduação que eu, quando eu vi, os caras estavam na frente de casa, estavam aqui no campo. Ô, negão, vamos treinar. Vinham treinar comigo. Ah, como é que é aquela parada? Como é que é aquele lance que tu faz? Como é que é aquele negócio ali? Até aquilo que eles não conseguiam, às vezes, pegar com o Bira, eles vinham pegar comigo. Aí a coisa foi indo. O Bira, ele começou Aí vem o esquema da graduação lá, o pessoal se tornou instrutor, né, o Pirata Zulu. Eu ainda era verde e amarelo. O Bira, ele começou a fazer um lance no qual eu monitorava o treino dos instrutores. Eu ia no treino do Pirata, eu ia no treino do Zulu. Na época, a própria Tati dava aula, eu ia lá, entendeu? Ia no treino também do meu mestre. Eu não tinha meu próprio espaço da aula, né? Mas eu sempre ia auxiliar, sempre a ver. Às vezes acontecia algum lance do cara não poder estar, eu ia, passava aula no lugar dele. Era bem ativo isso aí no começo ali do ano 2000. Aí chegou em 2003, eu já era instrutor. Eu nunca busquei assim, vou lá dar aula em tal lugar. Nunca tive esse lance. Eu treinava capoeira, velho, de segunda a segunda, entendeu? Eu comia capoeira. Cara, teve épocas, eu praticamente vivia dentro da casa do mestre Bira, que era o meu mestre, né? Nessa época ele já era professor dentro da Palmares. Quando eu vi em 2003 uma colega de trabalho da minha mãe, falhou o nome dela agora, mas ela chegou e soube, porque ela passou no calçadão e viu uma roda de capoeira. E me enxergou lá, ela chegou e disse pra minha mãe: ô Neiva, o teu menino ele faz capoeira, não sei o quê. A minha mãe, bem orgulhosa, sim, faz, ele é instrutor. Nem ela sabia, ela achava bonito, né, falar, meu filho é instrutor. Ele dá aula. Aí ela disse, eu acho que ele dá aula, mas não sabia, não tinha ideia. Porque ele vive nisso daí, né, ele só faz isso. E cara, assim, aí essa colega da mãe perguntou se eu não estava disposto a dar aula. Lá na última rua da Matias Velho, meu querido. Bem na Sapo, lá no Garrão, perto do trilho. Casualmente, num terreiro. Primeiro lugar onde fui dar aula, dentro de uma terreira. Na terreira da mãe Margarete, do Xangô. Eu dei aula lá durante 3 anos. Eu tive mais de 100 alunos ali. Eu fiz uma parada na época lá, da capoeira, que na época até fui muito criticado, né? Não só pelo meu próprio mestre, que era o Bira, né? Mas também na época, o próprio Dindo também falou, não, Salgadinho, tem que valorizar, não pode... Porque eu dava aula gratuita. Mas como eu digo assim, eu sou um cara que eu sou inteligente, velho. Eu dava aula gratuita, só que ninguém entendia como é que eu tinha tanto dinheiro com a capoeira. E como é que eu tinha tanto aluno. Até o próprio Bira começou a ver isso. O próprio Pirata começou... Na época o Pirata dava na aula na Anvic, né? Ele disse, negão, que lance é esse? Eu disse, tá, eu vou te ensinar qual é o lance. Cara, eu não cobro mensalidade de aluno, deixo aberto, eu cobro uniformização. Claro, quando chegar a época do batizado, tem que ser cobrado. Só que assim, velho, eu não cobro nada, mas eu faço a cada 40 dias, eu faço todos os meus alunos organizar um chá, onde cada um deles traz um bolinho, traz um negócio, traz aquilo outro, e a gente vende.
Velho, às vezes eu fazia lance de levantar salário mínimo dentro do meu espaço. E isso, na época, eu trabalhava num depósito dentro da Ceasa, eu fazia uns horários super rigorosos, e eu dava aula lá na Matias, lá, velho. Às vezes eu chegava lá para dar aula 9 horas da noite. Eu dava aula até às 11h30, tá? Porque eu tinha muito aluno e o espaço era pequeno, e eu dividia o meu treino em 3 pedaços. Agora é o pessoal dessa faixa etária. Depois eu, no sábado, que era a minha folga, eu dava aula só para criança. Entendeu? Teve uma época que eu dividi, eu dei aula só para os rapazes e aula só para as moças. Eu fui dentro daquela época da Palmares lá, né? Eu fui um dos caras que eles davam uns apelidos muito loucos, né? Para mim, para tirar uma onda, né? O Salgadinho. Aí diziam assim, Salgadinho não é o Salgadinho é a polenta. Só acompanhando os galetos, porque era eu e vinha sempre 20 e poucas mulheres atrás, umas meninas bonitas. Mas muitas vezes os capoeiristas erravam um pulo comigo, né, cara? Porque eu sempre fui não só um instrutor, né, um mestre do aluno, eu sempre fui um zelador. E aquela coisa, eu pegava essas meninas aí, de várias faixas etárias, eu pegava na porta de casa, eu largava na porta de casa. Às vezes eu levava para as rodas, eu ficava até quase meia-noite, chegando, olhando na cara do pai e da mãe, ó, tá aqui. Fazia isso com as crianças também, mas as crianças não ficavam até tarde, mas quando eu levava às vezes as crianças, eu organizava alguma coisa, uma Kombi, um ônibus, uma parada, um troço para levar e trazer. Eu sempre tive uma boa responsabilidade. E aí eu fiz uma diferença dentro do grupo em si. Falando no grupo, não estou falando no Palmares geral, estou falando no núcleo Matias Velho. Entendeu? Que o pessoal começou a ver. Aí ele foi mais além, ele melhorou. Que aí ele fazia as coisas, ele começou a fazer até um bingo. Não para os alunos, mas para os pais, os avós. E ali onde a coisa, né, o capoeirista, ele tem que usar as armas que ele tem, né, velho? Então ali começou o lance do cara que dá aula. Eu dei aula lá, depois eu dei uma parada ali, porque teve aquela coisa ali entre os meados de 2005 e 2006 do desligamento do Bira dentro do Grupo Palmares. Foi uma coisa muito dolorida. Na época, eu até tinha dado um tempo lá de dar aula, dei tempo de 3 meses de dar aula lá, mas foi por conta de trabalho, onde um dos meus alunos mais velhos, que é o Rudimar Lima de Oliveira, o instrutor Manduruvá, a gente trabalhava com gesso, foi ele que me ensinou a trabalhar. O cara que é o meu aluno me ensinou a trabalhar com esse lance. E a gente foi trabalhar em Torres. Quando a gente foi em Torres, a primeira coisa que eu fui, eu vou atrás do Cipriano. Aí lá eu já era instrutor. Cara, eu fui lá, andei para tudo quanto era lado. Claro, não ia morar nos mesmos lugares, né? Isso aí a gente já estava falando lá em 2005. Mas aí eu não, vou catar capoeira, eu sei que tem, sempre teve, né? Em Torres era muita capoeira. E aí fui atrás do outro Bira, né? Esse nome persegue, né? O outro Bira lá é o mestre Bira, não tenho mais contato com ele, que é do grupo Resistência, Tainã. Aí eu fui na academia dele lá. Até a colega amiga lá, Encrenca, né? A gente teve os contatos lá, nos conhecemos lá. Amizade legal, boa. Naquela época, eu e o instrutor, né, o Manduruvá, a gente foi lá no espaço do Bira. O Bira me chegou, fazia anos, conversando lá, e ele disse, meu, tá Palmares, velho, legal tu. Eu disse, não, hoje eu sou instrutor, velho. Ele, bora fazer uma roda aí. Eu disse, não, bora. Bora. Aí fiquei lá, eu e o Manduruvá, na época que era só meu aluno, não era instrutor ainda. Ele apavorado, fecharam a porta da academia, negão, olha só quantos caras tem aqui, velho. Eu digo, velho, vai no meu balanço que tu vai bem, tá? Tu capoeirista tem que saber chegar, né? Ser bem chegado. Eu vou dizer, quando tu vem pra te fazer ponte, tu nunca vai conseguir criar muro, velho. Tá? Um jogo suave, velho. Jogo legal. Deles lá é a coisa mais contemporânea, mas, né? Mas beleza, ficou numa boa. E aí até o Bira lá falou pra mim, né? Na época, o Bira do Resistência falou pra mim, cara, o Cipriano teve uns problemas com drogas e tal. E aí ele também teve um lance, tu lembra que ele gostava de dar uns mortal lá na Praia da Crau, lá que tem as pedras, lembra? O cara bateu a cabeça, ele ficou meio... Tá? Foi uma coisa preocupante. Aí não consegui ver ele. Não. Aí quando que acontece? Por que eu fiz essa narrativa? Nisso que a gente está trabalhando lá, dando aquela vadiada, o capoeira vai sempre atrás, né? Tava acontecendo, perto de acontecer o batizado do Grupo Palmares, e a gente estava pronto para vir, porque eu treinei com meus alunos o ano todo, e também aquele ano eu ia mudar a graduação, e aconteceu uma parada sinistra lá, velho, que o nosso patrão lá não nos deu dinheiro. Não nos deu dinheiro, e aí a gente não tinha como vir de Torres a pé. A gente se programou, trabalhamos 3 meses direto lá, viemos 2 vezes, a terceira vez a gente já vinha, era bem no batizado, a gente estava para vir numa sexta-feira, meio-dia. O cara foi pagar nós domingo de noite, velho. Vai, nós assim enlouquecidos. E aí não tinha como vir. O pessoal ligava para nós, aqueles primeiros celularzinhos, né, que tinha lá, não tinha nada tudo que tem hoje.
Aí daqui a pouco teve lá, foi na noite, foi no sábado, no sábado. O pirata me liga. Negão, aconteceu uma merda aí. Eu disse, que merda, velho. Cara, o Bira saiu da Palmares. Disse, como assim, velho? O que aconteceu? Negão, umas paradas doidas aí, o pessoal meio que não se entendeu. Até eu tô sem entender até agora. Nisso, o Cachaça depois me liga e diz, negão, ó, não tem jeito. Bira e o Dindo não estão se entendendo. Eu disse, mas o que aconteceu? Ninguém me falava o que aconteceu. E aí, cara, fazer o quê, né? Quando a gente voltou pra cá, aí tá todas umas coisas que aconteceram, uns lances, umas paradas que nem vale a pena o cara tá falando, que foi uma coisa que nesses dias a gente tava falando. Tempos atrás, até o Lambari uma vez perguntou lá pra mim, né, o contramestre Lambari, na época, ele acho que ele era instrutor, chegou pra mim, Salgadinho, sabe me dizer, cara, por que separou? Eu digo, cara, eu sei melhor que todo mundo. Falei assim, que nem eu tava falando até mesmo próprio Dindo, eu sou um cara que eu sou muito transparente. Eu disse, o lance que faltou foi a maturidade, faltou sentar e conversar. Foi o sangue quente, o sangue aguerrido, o sangue gaúcho, na época assim que foi, mas eu vou dizer assim, faltou maturidade de sentar e conversar, mas as coisas nada acontecem em vão. Aconteceu porque tinha que acontecer. Talvez se não fosse naquele momento, de uma maneira infeliz, talvez fosse de uma outra forma. Acredito que o Bira teria procurado esse caminho dele de criar o próprio grupo, mais cedo ou mais tarde. E aí eu, vamos dizendo assim, desde aquilo lá de começar a dar aula lá, dei aula lá embaixo da Sapa, eu dei aula depois ali, foi em 2007, daí eu já mudei cá pra cima aqui na Rua da Barca, aí ali já, depois foi pra onde? Na Rua da Barca eu dei aula aqui embaixo, aqui numa sedezinha que tinha aqui embaixo, depois fechou. Aí dei um tempo de dar aula, que aí eu casei, um dos meus vários casamentos, vamos dizer assim. Eu casei e eu dei meio que uma patifada na época com a capoeira. Eu fiquei 5 anos bem afastado, sabe? Mas não afastado da capoeira, fiquei afastado de dar aula. A roda tava rolando, sempre que eu podia tava lá. E aí já era o grupo Tradição e tudo mais. Aí eu tava meio que amornado no negócio, né, velho? Não queria dar aula mais, não tava muito afim. Mas aí depois ali, mais uns anos à frente ali, eu voltei a dar aula ali em 2012. E cara, eu voltei ali e sempre tô dando a minha aula, velho. Sempre tô dando a minha aula. Dou uma parada aqui, porque eu tenho as coisas do trabalho, que às vezes me cobra muito do meu trabalho, às vezes eu não gosto de firmar compromisso. Mas aí o que aconteceu? Aí entra a parte da religião, foi quando em 2012, eu me tornei um dirigente espiritual. E aí eu abri o primeiro terreiro, não era aqui. Teve uma época que eu saí daqui e fui morar de aluguel dentro da Matias mesmo. E aí depois eu voltei pra cá, onde eu fiz o terreiro aqui. Aí eu já tenho tudo, né, cara? Eu tenho espaço, eu comecei a dar aula dentro de um terreiro, eu dou aula dentro do terreiro. E muita gente aquele pessoal que começou a treinar comigo lá em 2003 me acompanha até hoje. Me acompanha até hoje. Até esse dia tem uma dedicatória de uma das minhas alunas, falou pra mim, tu sabe que tu foi o pai que a vida me deu, além dos meus próprios pais, né? Eu tenho aí bastante uns alunos que eu vou dizer assim, não são aquela coisa muito expressiva dentro da capoeira quanto parecer quanto capoeirista, mas eu tenho aqueles que são muito fiéis, estão sempre comigo. E se eu falar, vamos lá, eles vão. Tem ali, que nem eu disse, o Manduro vai, e tem o meu irmão, que é o meu... Que nem eles brincam, é o contramestre do mestre, né? Que é o instrutor plique-plaque, que também é o chefe de terreiro. E quando ele pode, ele tá dando a vadiada dele, né? A gente já trocou já uns negócios de formações no Capão do Corvo, outro negão mais alto que eu. É um cara que gosta também do negócio. Só que é aquela coisa, hoje pra mim a capoeira e a aula na capoeira tá bem cômoda porque é dentro da minha casa. Velho, isso aí é um lance muito sinistro. Sabe que tem... Os mestres, eles são mestres, não são à toa, né? Eles sempre têm um jeito de pegar o seu aluno. É uma coisa assim, ó. Vamos tentar ser objetivo. Eu tive esse reconhecimento quanto mestre, se não me falha a memória, em 2018. Só que o mestre Bira já estava, uns tempo antes ele já queria, várias vezes ele veio com esse lance para mim. Só que eu sou um cara que eu nunca quis saber da graduação. Tô jogando capoeira, tá bom. Teve uma época que eu queria muito aquilo dali,
sabe? Acho bonito, é uma coisa, é uma vaidade. Não tem como dizer que não. Não para dizer, eu sou mestre. Não, eu acho legal. Vamos dizer assim, a indumentária, a roupa, né, dentro da capoeira. Hoje em dia, o troço tá mais se perdendo, o lance do abadá e tudo mais, está sendo quase que abolido, né? Mas assim, o mestre Bira, ele tentava, e eu dizia, não. E ele disse, cara, o que tu já aprendeu há muito tempo atrás? Eu digo, não. Quem sabe a hora do seu aluno é o seu mestre. E ele está dizendo que eu não sei a tua hora. Ele disse, não é isso, mestre. É que eu quero uma coisa assim, eu quero estar mais ativo, quero estar mais responsável. Na época eu achava assim, mas legal, tu treina, tu tá sempre aí com o teu esquema, cara. O próprio mestre Volney, né, Fontoura, do Cativeiro, uma vez ele falou para mim, Pagadinho, o mestre, ele não precisa ter que estar jogando muita capoeira, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. O mestre, ele é um mestre quando ele se posta como um mestre do lado do mestre dele. Quando ele sabe se portar, quando ele ganha o respeito dos outros mestres, isso daí faz dele uma mestria. Eu dizia, mestre, mas eu não me sinto à vontade com esse negócio aí. Eu era contramestre, né? Eu digo, esse lance aí pra mim ainda não, eu acho que eu preciso amadurecer mais a cabeça. Só que aí, o que acontece? O meu mestre, né, é à toa que ele é meu mestre, ligeiro, que só ele tinha começado a fazer um lance diferente de graduar o pessoal, ele não estava mais fazendo batizado. Ele começou a partir fazer o evento aquele do berimbauleiro. Antigamente ele fazia o batizado dentro do próprio berimbauleiro, mas aí depois ele separou. E ele não quis mais saber de fazer esse lance da graduação e tal, de fazer aquele batizado. Ele faz uma roda na rua e entrega a graduação, né? Faz com que o pessoal vá de branco e tudo mais. Entrega a graduação e ele é reconhecido. Só que aí o que acontece? Olha a rasteira que o mestre me deu, né? Ligou pra mim, Salgadinho, meu velho, seguinte, preciso de ti lá em Canoas ali, vamos fazer uma roda lá no calçadão lá. Eu vou graduar o viola, professor, e ia graduar mais, não me lembro quem, instrutor. Eu digo, beleza. Só assim, tô meio ruim, porque eu tenho bronquite asmática. Aí custa muito eu ter lance, né? Mas era bem uma mudança de clima, tava até meio que garoando, eu disse, tá até meio que chuvoso, mas vamos fazer ali no final da linha ali dos ônibus ali, velho. Lá tocar um berimbau lá. Eu disse, tá, isso não, para isso aí eu vou, tranquilo. Aí chego no negócio, tá tudo lá, e aí ele tá com a graduação do viola escondida, ele disse, não, ele não sabe, pai e tal, não sabe, tranquilo. E tô eu lá, né? Meu irmão não tava uma roda tão expressiva como fazem, o clima tava ruim. Mas daqui a pouco eu olho de longe, mestre Dino chegando. Na época, assim, até a gente estava com pouco contato, digo, mestre Bira e ele. E aí começou os jogos lá, e aí aquilo foi para graduar o viola. E eu não me lembro mais quem que foi graduado. Eu sei que daí tá tranquilo, depois ele, vai lá jogar com viola lá um pouquinho. E eu digo, bem pouquinho, né, mestre? Eu fui jogar com viola. Quando eu vi, o Bira comprou o jogo, foi jogar comigo. E é muito raro eu e o meu mestre jogar. Há 25 anos com ele, velho. Raras são as vezes que a gente jogou um com o outro. Teve muito de treino, né, e tal. Mas aí teve vezes que só eu e ele dentro da academia, mais ninguém, treinava pra caramba. Aquele dia ele veio pra jogar e eu me lembro que ele tava com a mão pra trás. Aí o Bira sempre naquele lance bem expressivo da mandinga, do troço ali, não era aquela coisa de fazer aquela magia dele, cheio das negaças, pá. Quando eu vi, ele puxa de trás dele a corda branco ponta verde. Aí eu olhei pra ele. Pô, velho. Aí todo mundo olhou assim, deu risada, porque todo mundo sabia do que ia rolar. Até o próprio mestre Dino que estava lá junto, né? Agradeço a ele, né? Eu vou dizer, o mestre Bira é meu mestre. Eu não troco ele por nada. Não troco por nada. Posso discordar, eu posso brigar, mas além dele, a gente tem a sorte, sabe, dentro da capoeira, às vezes, de conhecer e pegar. Eu vou citar em especial, eu tenho um carinho muito especial pelo mestre Dino e pelo mestre Volney. Eu digo, além do meu mestre, esses caras me edificaram muito. Gosto pra caramba também do mestre Dentinho, mas tive pouco contato. Tive mais contato com o mestre Dino e com o mestre Volney. Até um contato assim de poder frequentar a casa dos caras, né, e ser bem recebido, bem tratado. E assim veio a mestria, né? Ele me pegou assim, vamos dizer,
no pulo do gato, eu não sabia, nem sequer sonhava. E aí foi ali, teve esse reconhecimento e tal, né? E tô aí, né? Tô aí. Muita coisa. Muita coisa. Eu vi a capoeira, vamos falar assim, tentar ser bem objetivo. Eu vi a capoeira da roupagem mais sinistra dela, mais sangrenta, sabe? Mais uma coisa de luta. A mesma coisa que o pessoal tem hoje na visão do MMA, era a visão que o pessoal tinha lá na capoeira, lá no passado. Aí depois eu peguei a época de ver a capoeira moda, onde até atores famosos, pessoas, né, da mídia, todo mundo tava querendo capoeira. Até quando chega aquele esquema da revista do, né, praticando capoeira e tal. E aí ficou aquela coisa que virou modismo, todo mundo queria. E aí tu vê o que acontece. Isso daí naquela época era a coisa que veiculava mais, vamos dizer assim, era a capoeira em si, mas a capoeira mais contemporânea. E aí hoje a gente vê que a capoeira hoje, a Angola hoje está imperando. É a minha visão, né? E não só a Angola, hoje está aberto a todo mundo que tem a sua linguagem, a sua expressão, a poder dialogar dentro da roda um com o outro. A violência não é que não exista, mas ela saiu de cena para entrar uma coisa bonita que está acontecendo aí e vem crescendo. Vem crescendo bastante. Não falo só da cidade, mas a gente olhar a nível Brasil, né? Cara, foi assim, a transformação ela é grande, expressiva, porque quando eu cheguei na capoeira de Canoas, eu cheguei numa época onde estava havendo um divisor de águas, onde um grupo que era de pessoas que na época eu não sabia, sábios reais da capoeira em Canoas, estavam deixando vamos dizer assim, eu acredito que é o maior grupo dentro de Canoas, que era o Palmares. É aquela saída do Alfredo, e aí tinha aquela coisa que era meio que dividido. Por mais que se usasse a mesma camiseta, tinha um clima quente entre o pessoal Bira, Chuca, Dindo. O pessoal daí do resto da capoeira de Canoas, não vou falar Kid, né, Soneca, a gente não tinha nem interação, velho. Era eles lá, nós cá. Aí o mestre Alfredo chega com aquela iluminação, né, que é um cara que é inteligente, pra caramba, isso aí não tem como ninguém falar, o cara a visão, é um super visionário. Ele chega e cria, né, naquelas épocas que eu tô chegando, ele tá criando o Angola Brasil, entendeu? Tá criando a identidade dele. E isso lá sempre tinha aquela coisa, aquele lance de rivalidade. Existia rivalidade, entendeu? E é a época que eu chego, eu vejo quanto que mudou. Vem mudando a passos lentos, praticamente gatinhando, devagarzinho. Porque até dentro mesmo do próprio grupo existia, eu estava falando esses dias com o Mestre Sorriso, o Mestre Dindo, tinha o lance da gente dentro do próprio grupo não gostar da cara um do outro. Ah, não vou lá no espaço daquele cara, falava uns nomes feios lá, não, aquele cara não. Tentava meio que cancelar, isolar os caras. Só que aí mudou. A cidade em si, a memória, o pensamento das pessoas, a chegada da maturidade desses que faziam o pecado andar distante um do outro lá, traz essa coisa de aproximar. Mas parar pra ver, tem muitos caras que às vezes assim eu falava, dizia assim, o Salgadinho é advogado do diabo. Eu digo, não, cara, eu via esse cara, eu vou falar de novo, o mestre Alfredo, ele tentava fazer isso daí há muito tempo, de tentar trazer os caras, de ter sempre aquele contato, de ter... Ou que o troço não era bem aquilo dali, né? A linguagem da capoeira Angola Brasil era outra, diferente da nossa. Porque, vamos dizer assim, falar na verdade, bem da verdade, o Angola Brasil jogava capoeira mais do que a gente. Eles jogavam capoeira, eles não queriam lutar. Eles queriam fazer a capoeira crescer, entendeu? O pessoal não entendia. Eu vi aquilo, eu sempre fui um cara que nem eu, o Salgadinho advogado do diabo. Aí os caras diziam assim, é que nem a mesma coisa, eu tava falando mais Sorriso, o pessoal não gostava do Sorriso, eu dizia assim, cara, o problema não é ele. O problema é a vida que ele leva. No momento, se ele mudar a vida dele, tá pensando em milagres. O cara tá aí hoje, ó, pendurado todo mundo. Essas são as mudanças. Aí as mudanças com as atitudes também, né? Que aí o meu mestre, não é que ele não é mais guerreiro, o meu mestre amadurece, sabe? Chega isso pra ele também. E aí ele começou a ver, quanta guerra, quanta coisa, por quê? No momento que ele botou isso na cabeça, tá aí, ó. Levou a capoeira pra Argentina. Agora, recentemente, tava um negócio pra ir pro Uruguai. E tem também um lance que às vezes o pessoal não sabe, também tem um lance da capoeira do Angola Tradição em Moçambique, velho. O Bira fala pouco essas coisas. Eu digo pra ele, essas coisas tem que falar, o pessoal tem que saber. E ele diz, não, Salgadinho, na hora certa. Na hora certa, ele fala.
Aí Bira vai a São Paulo, vem pra cá, vai pro Paraná, vai pra lá, e aí a cabeça dele, pô. E ele chegou e disse assim, Bala Salgadinho, te lembra que tu falava aqueles lances lá? Eu digo, lembro. Diz, tão pior que era, velho. Uma vez, coisa que, desculpa se me faltar agora e eu chorar, velho. Meu mestre chegou pra mim e disse, negão, tu é a voz da razão pra mim. Muitas vezes tu faz a diferença, né? É por isso o amor que eu tenho nesse cara. Né? E não são 25 dias, né, cara? É 25 anos. Eu vi os filhos dele tudo crescer. Eles me chamam de tio, entendeu? Me chamam de tio. Quando o Bira fala família, tradição, porque a gente é uma família. A gente realmente é uma família. Não é demagogia, né? Nem hipocrisia. E aí, quando o meu mestre muda a cabeça dele, ele começou a ver as coisas que ele, né, também deixou de fazer. E aí ele começou a abrir o coração e a abrir as portas de casa. Nisso ele fez, né, começou a participar mais, a gente começou a participar mais, se inteirar mais e ver a coisa que a gente estava perdendo, que é a capoeira, né? Essas são as minhas percepções de mudança que eu vejo. A capoeira no futuro, cara, ela chega a ser assim, ó, quase que uma faca de dois gumes, porque ela tem tudo para ser uma coisa excelente, maravilhosa, mas vai depender muito da responsabilidade dos nossos novos capoeiristas, nossa também. Vai depender das atitudes que está tendo hoje os mestres, né, os contramestres, as atitudes que estão tendo hoje, não deixar essa peteca cair. Tá? Tem que levantar isso aí e edificar isso aí para o futuro, botar isso aí já na cabeça do pessoal que está chegando. Não fazer os pecados que a gente fazia antes, de dizer, não, ó, o pessoal lá é daquele grupo lá, não quero tu com aqueles caras lá. Não, meu, vai lá, velho. Vai lá, ô, meu, convida os caras para vir aqui, entendeu? Vai lá, vai depender muito das nossas próprias atitudes e também dos valores que a gente vai instalar no coração de cada capoeirista que a gente for criar. E assim, ó, fazer eles buscar sempre aquilo que a gente não buscou. A amizade e a integração social. Isso aí faltou muito. Onde que às vezes tu querer ser um guerreiro, tu acaba se tornando um lobo solitário. E quando eu falo lobo solitário, não é um capoeirista só. Porque às vezes tu vai ficar tudo dentro do teu grupo, é um lobo solitário, que só fica dentro da tua casa, nas tuas quatro paredes. E a capoeira não quer isso. A capoeira quer expansão. É isso aí, a minha visão para o futuro. Que ela se expanda, mas com responsabilidade e consciência. Velho, marcante, saída dentro do Grupo Palmares. Porque naquela época ali, nessa saída, com todo o lance que rolou, foi criado ali praticamente um muro, né? Esse muro está se quebrando agora. 1 ano e pouco para cá. Né? Ficou uma coisa. Não é que não tinha contato, tinha. Mas não tinha esse contato que a gente está tendo hoje. Sabe, isso aí marcou muito. Marcou muito, porque nem eu disse, são pessoas que eu sempre gostei. Gosto de toda aquela galera lá. Eu vejo como meus irmãos. Entendeu? Diferente do escudo que eu uso, né? Diferente de ser tradição. Isso aí marcou pra caramba. Outra coisa que marcou muito, nessa mesma época da saída, como eu relatei, eu não pude vir pro batizado, então eu não me graduei. Só que acontece, toda a galera tinha se graduado e os meus alunos, eu disse que fossem, graduaram meus alunos. E aí tinha uma roda quente na época, que essa roda ela perpetuou por mais de 5 anos. Muitos mestres vão falar dessa roda aí, que é a roda do galpão do Bira, o antigo galpão dele. Uma roda que começava às 7 da noite e até 1 hora da manhã. Os mestres teve passagem, o mestre Ivonei ia muito lá, o mestre Dindo ia muito lá. E ali, né, cara, ali era roda, não era, né, ali era roda. E o filho chorava, a mãe não via. Mas é aquela coisa assim, não era aquela coisa pra, vou te desmaiar, não. Eu trouxe ali um dendê pegado. Como diz o mestre Volney, marimbondo, tem que ter um marimbondo, né, velho? Marimbondo vai te pegar. Mas o que fica marcante pra mim? Eu não me graduei. Eu ia pegar a graduação amarelo-azul. Dentro do Grupo Palmares, eu peguei a graduação verde, a verde-amarela, amarelo fraco, amarelo forte. E depois era para pegar amarelo-azul. Aí o pessoal se graduou, né? Tal. Beleza, tranquilo. Tá? Mas foi o tri que teve a roda lá no galpão. E aí tá a galera ali, todos na época. O Bira ele teve uma época que ele teve 13
instrutores. E os 13 davam aula. Os 13 eram ativos. Cada Matias ali treinou com o Bira, né? Então assim, ó, aquela roda lá, enorme, grande e tal. E quando eu vi foi a primeira vez que aconteceu isso daí. Que nem o Bira diz assim, tu não gosta que eu faça? Eu sei, tu não gosta que eu graduo o pessoal no calçadão, na rua. Mas o culpado disso aí foi tu. Porque foi a primeira pessoa que a gente graduou fora de um batizado. Porque aquele dia parecia que eu tava de aniversário, o pessoal só queria jogar comigo. Aí dizia assim, legal, tu não vem no batizado, mas é o seguinte, vamos jogar contigo. Só pra te saber, ó, e agora não vem com essa aí de fazer chamada, que nós somos mais graduados que tu. Aí eu, mas... Aí quando eu vi no meio do negócio, velho, pra minha surpresa, os meus amigos, meus irmãos, meus colegas da época, estavam com a corda amarela azul guardada, e dizia assim, não, negão, tu treinou mais que nós, tu foi o cara que mais corria, não vai ficar pra trás, não. E o Bira dizia, não, tu não vai ficar pra trás, toma aí. E como eu digo, eu sou meio chorão, né, velho? Derreti. Aí como tu falou, assim, aquela coisa, não precisa ser bom, pode ser ruim. Um momento ruim, marcante, dentro da capoeira. Velho, eu tive um lance, tá? Um final de um enlace amoroso, né? Um casamento, uma coisa lá, que não foi legal, sabe? E só que o seguinte, velho, eu tive que tomar remédio antidepressivo, eu fiquei muito mal mesmo. E a coisa melhor que tem é porque a capoeira estava lá para mim. Quando eu vi o meu mestre estava dentro de casa, chegou na beira da minha cama, eu só queria ficar deitado. Pegou, não, negão, bora. Me levava para casa dele. A mestra Tati também ligava para mim, ô negão, tu tá legal? Não, vem para casa, não vai ficar sozinho em casa. Vem para cá. É um lance assim que é uma coisa para mim que nem eu digo, né? A família em si não é só o sangue. Minha família é macoleu, minha família tem uma boa assim, edificação, mas a capoeira em si, se não fosse ela, velho, eu teria feito coisa feia. Se não fosse a capoeira em si e o meu mestre, né, a mestra Tati, eu com certeza não estaria aqui. Eu teria feito alguma besteira. As coisas que pra mim marcou muito. Referência na capoeira. Cara, em primeiro lugar o meu mestre, né? Porque ele que edificou o capoeirista que eu sou. E eu aprendi com ele uma coisa. Ele dizia pra mim, Salgadinho, meus heróis são gaúchos. Tudo bem, tem capoeira Bahia, tem isso, tem aquele, fulano. Eu conhecia alguns mestres, né, de fora do estado. Mas como referência, né, cito de novo, mestre Dindo, mestre Ivonei Matos, né? Mas também o mestre Nô. Eu sentei muito do lado dele, ouvi muito ele, enquanto era palmarino, né? O mestre Nô, um cara muito bom. É um capoeirista que sabe fazer e lidar e criar toda a situação. Um cara que merece um total respeito. E a referência que eu vou citar, que também é meu amigo, posso chamar de amigo, que é o mestre Messias dos Santos, mestre Meinha. Mestre Meinha, o cara, ele é fora de série, fenomenal, sabe, fenomenal. Mas são essas referências que eu tenho. A dificuldade dentro da capoeira em Canoas, muitas vezes ela é autoimposta pelo próprio capoeirista. Por ele não acreditar em si, não acreditar em uma criação de um bom projeto, tá? E também a maior dificuldade é das autoridades competentes não se dedicar e não fazer, sabe, uma abertura de um espaço para uma coisa tão rica que tem dentro de Canoas. O pessoal, eles desconhecem, mas eu acredito que, como as coisas estão tomando um caminho, eu acredito que uma hora ou outra, eu não sei, não vou dizer que vai ser eu ou o meu mestre, alguém dentro de Canoas vai botar uma lenha na fogueira, e se todos os capoeiristas se juntar e criar uma situação num evento, para que não seja o evento da Angola Brasil, não seja do Oxóssi, não seja do Tradição, não seja um evento da capoeira em Canoas, onde todo mundo criar uma camiseta e usar ela uma vez, tá? Já estou dando a ideia, né?
Mas não é para criar um grupo, é para que as autoridades competentes vejam a riqueza cultural que existe, a riqueza de pessoas, os capoeiristas, indiferente da graduação, aqueles que buscam, tá, se dedicam. Isso daí, a hora que isso daí acontecer, velho, talvez eles façam o papel que eles podem fazer. Recentemente eu tive em Passo Fundo, lá no evento do Contramestre Milico, e lá tem toda uma logística, todo um negócio dentro da cidade. As autoridades competentes estão sempre presentes. E eu tive também com um trabalho que ele tem lá, teve a felicidade, lá em Mato Castelhano, onde estava presente prefeito, vereadores, secretários de esporte, tá? E cara, assim, ó, um evento gigante. E aí eu comentei na época, o mestre Coyote estava junto comigo, a gente estava trocando ideia, eu digo, o Coyote, olha só, ele disse, velho, eu tô vendo. Eu digo, que vergonha pra nós, ele falou, né? Eu digo, pô, é que a gente, o tamanho da cidade que a gente vive, tá? E essa verba, a gente sabe que existe. O problema é que o pessoal, dentro da politicagem, eles acham que o capoeirista não enxerga. A gente sabe, só que tá faltando alguém se dispor para correr atrás disso aí. E a gente pôr lá em Mato Castelhano, uma cidadezinha que é uma coisa pequena, um evento astronômico, né? Astronômico, sem exagero, sabe? Uma organização assim, todo mundo ficou babando, né? A gente já gostava do de Passo Fundo, mas o Passo Fundo é uma cidade tão grande quanto Canoas, e mesmo assim eles têm essa dedicação para com os jovens deles, né? Se Canoas fizesse isso daí, velho, olha, eu vou te dizer, Canoas já tem tudo para ter um potencial enorme como uma cidade conhecida pela riqueza cultural que ela tem. Não estou falando só de capoeira, não. Tem muita coisa boa aí. Já tem o próprio Anderson aí, que está criando um esquema, um negócio com samba de roda. Ele, a Valéria, eles estão fazendo um negócio ali, o pessoal da Angola Brasil está botando isso aí daqui a pouco vai ferver, vai virar um troço ainda que eu quero só ver o caldeirão fervendo e o pessoal correndo. E aí, vamos ver, né, velho? Se tiver alguém para ser a nossa voz lá dentro, lá, já era uma coisa muito boa. Mas às vezes falta do próprio capoeirista. Eu falo que um dia eu vou entrar para a política. Não sei quando, mas eu estou esperando. Eu quero carregar mais isso aqui ainda, né? A capoeira é uma coisa da minha vida que é difícil de querer falar, porque a capoeira dentro da minha vida é a minha vida. Eu não sou capoeirista quando eu tô com um berimbau na mão. Eu sou desde o momento que eu levanto da minha cama até a hora que eu vou dormir. É uma coisa que não tem como sair de mim. Se a capoeira deixar de existir, eu deixo de existir junto com ela. Ela faz parte. Eu não tenho como querer separar ela. A capoeira, a minha religião, a minha família, as pessoas que eu conheço e as pessoas com quais eu me relaciono são desse meio. Então é uma coisa que não tem como eu querer dizer assim, tal coisa. Não, a capoeira ela é o tudo para mim. É a própria vida em si. Eu sei que a gente não pode apontar o dedo para ninguém. E uma coisa que eu sempre ensino, tanto os alunos como o pessoal da própria religiosidade, eu ensino nunca a apontar o dedo. Mas tem coisas que eu acho que a gente deveria ter o que a gente não quer dentro da capoeira. Acho que o que a gente não quer dentro da capoeira são as pessoas nocivas, sabe? Aqueles venenosos. Aqueles que não andam, rastejam e te matam abraçando. Aqueles assim que não... Eles distorcem a identidade da capoeira. Querem mostrar que a capoeira é uma coisa de combate, que a coisa... Não, ela é luta. A capoeira é luta. Ela é luta. Só que ela não tem que ter uma roupagem de um gladiador. Eu não estou falando nada contra os caras que são lá, que treinam pesado. Não, beleza, cada um faz o que gosta pra ti. Só que eu acho assim, o que a gente não quer pra dentro da capoeira é distorcer o que ela é realmente. Desculpa falar, não tenho nenhum preconceito sobre religiosidade de ninguém, mas que nem vamos falar uma coisa que eu acho que eu não quero, a tal da capoeira gospel. Mas por que tu tem alguma coisa? Não tem nada contra eles. O problema é que eles têm contra nós e querem usar aquilo que a gente tem de bom e distorcer para eles. Não vai pegar nada, é só um esporte. Deixa ela ser como ela é. Faz ela melhorar. Faz assim, ó. Existe capoeira dentro da igreja, mas não é a capoeira gospel. Não cria muros. Deixa as pontes seguir. Eu acho que é isso. A gente tem que ver o que a gente não quer dentro da capoeira e se posicionar com aquilo que a gente não quer dentro da capoeira. A gente não quer o maior batendo no menor, tá?
Seguidamente chega aí, o mestre tal, que tem um braço desse tamanho, bateu num menino que tem 40, 50 quilos. Pior, ele bateu de soco. Que capoeira é essa? O asfixiante de bimba. Eu digo, pô, cara, bate em ti mesmo, né? É a coisa que é chata, a gente tem que dizer, né, cara? Desculpa, eu acho que a única coisa que falta é a gente ver o que a gente não quer dentro da arte que a gente ama. Para finalizar, eu digo assim, ó, a todos os que vão dedicar um tempo de ver, sabe, essa parte, esse relato da história de um grão de areia perante ao oceano enorme que é, né, a capoeira. Eu sou só um entre eles. Eu vou dizer uma coisa. Todos aqueles que forem querer praticar a capoeira, pratiquem, que não vão estar perdendo tempo. Mas aqueles que quiserem viver a capoeira, se dediquem realmente para ela, tá? De corpo e alma. Ouçam seus mestres, tá? Ouçam, aprendam. Aprendam a se sentar para depois poder levantar para ensinar. Não queiram tomar atalhos. Dentro da capoeira não existe atalhos. Existe o caminho que o teu mestre vai dar e tu vai trilhar ele. Entendeu? Não adianta tu tentar tomar um atalho, porque cedo ou tarde vai chegar uma cobrança para ti, né? E não estou dizendo que é uma ameaça nem nada. A própria capoeira cobra, velho. Então, assim, quando forem fazer isso, vocês pratiquem com a mais plena responsabilidade. Só isso que eu tenho para dizer, para finalizar. Vou atualizar aquele Facebook lá, né? Não, é que esse eu abri agora, velho. Sabe o que eu... Tem dois lá. Não, eu tenho 4 Face, velho. E o sorriso. O... Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Oh, meu Deus, o que é que eu faço para viver neste mundo? Se eu sou limpo, eu sou malandro. Eu sou sujo, eu sou imundo. Eita mundo velho, grande, ai meu Deus, eita mundo engano.